Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto para a glória de Deus e desde já sou grato ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos como igreja, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, pedindo ao Espírito Santo que nos guie nesta noite mais uma vez para louvar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, agradecer aos que estão nos assistindo e que irão nos assistir posteriormente também, através das redes sociais. Que Deus abençoe grandemente. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, meu Pai, por mais essa oportunidade. Oportunidade essa, Pai, de ouvir a Tua palavra, de congregar, de louvar ao Teu nome, Pai. Oportunidade essa, Pai, de sermos chamados filhos, de sermos guiados pelo Teu Espírito, de sermos edificados e testificados com a Tua palavra, Pai. Que cada palavra e cada louvor, Pai, venha ser para a glória do Teu nome, que não venha ser, Pai, pela capacidade humana, mas que venha ser pelo Teu Espírito que nos capacita. Pai, toma o coração de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, a mente, a alma, o Espírito venha testificar da Tua verdade, da Tua justiça e do Teu juízo. Aos que irão nos assistir e que também assistirão posteriormente, que ouça as mensagens e o louvor, glorificando e engrandecendo o Teu nome, Pai, que este é o único intuito. Sê conosco, Pai, nesta noite, para a glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. O de louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao Teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel e nunca vais falhar. E ao Teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminho.
águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos, glória a Deus. Graças a Deus pelo louvor maravilhoso, lindo, né? Hoje nós temos uma pregação com um tema bastante importante. O pastor Marconel trará nesta noite a respeito de temor e obediência, né? Todo cristão ele tem temor e vive em obediência. O pastor Marconel está pregando ali na primeira carta de Pedro. E nós temos a responsabilidade de trazer uma introdução a respeito desse tema nesta noite. Como os irmãos sabem, geralmente quando trago a introdução, gosto de trazer algo mais temático, né? Por mais que o nosso estilo de pregação é um estilo expositivo, então não tem como fugir disso, mas será um pouco mais voltado ao tema da noite. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias, então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, um texto bastante conhecido, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, nos versos 46 ao 49. Um tema que aparentemente não tem nada a ver com a pregação, não tem nada a ver, um texto que aparentemente não tem nada a ver com o tema, com a pregação, mas sim tem. Né? É um texto bastante conhecido, casa sobre a rocha, casa sobre a areia, não é? Os irmãos já sabem, já leram, já ouviram, já viram pregações e campanhas, né, e exposições, mas hoje nós vamos dar um enfoque no temor e na obediência, amém? O evangelista Lucas, ele escrevendo o seu evangelho, aí no capítulo 6, ele tem retratado aí muitas coisas desde o início do capítulo 6, falando sobre o sábado, falando sobre as bem-aventuranças, falando também sobre os ais, falando também sobre a parábola como essa, né, da casa sobre a rocha, falou também sobre o cego conduzir outro cego no finalzinho, né? Várias coisas são ditas aí no capítulo 6, mas como disse essa noite, quero trazer algo mais temático a respeito do tema que o pastor vai trazer sobre temor e obediência. Então leremos aí versos 46 ao 49, amém? Dentro do contexto de Lucas, Jesus está falando parábolas, né? E aí ele está trazendo algumas advertências às pessoas que diziam segui-lo, mas viviam de outra forma. No finalzinho aí desse capítulo 6, são parábolas nesse sentido, né? Quando ele diz que como o cego guia outro cego, ou até como ele diz aí no início do versículo 46, amém? Ele vai dizer o seguinte, verso 46: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? É a primeira pergunta que ele diz. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. E aí ele vai falar a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar,
pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente, e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Os irmãos já conhecem bem essa passagem, né? Como disse, existe um contexto por trás desse texto aqui no Evangelho de Lucas. Jesus Cristo está admoestando, está advertindo pessoas que viviam ali, naquele contexto, estavam seguindo, nós vamos ver mais um pouquinho lá para frente, mas seguiam da boca para fora. Amém? Então, antes de ouvirmos a exposição do pastor nessa noite, da palavra de Deus, a gente vai começar a ouvir, além da boca de Pedro, falando sobre obediência e temor, vamos ouvir da boca do próprio Cristo aqui, sobre obediência e temor, né? Essa pergunta, quando ele fala assim, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa pergunta não é uma pergunta teórica, né? É uma pergunta que não é leve, é uma pergunta que não é opcional, é uma pergunta que confronta diretamente a religião daquela época, o farisaísmo daquela época, os legalistas daquela época, e confronta a religião também de hoje. Uma religião que hoje é mais superficial, né? Uma religião que é mais teórica. Não é uma religião propriamente prática. E no nosso contexto, o maior auto-engano que existe é chamar Jesus de Senhor sem obedecer, né? É o que o texto começa dizendo. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus aqui está falando com pessoas religiosas, irmãos. Naquela época, inclusive, nós podemos trazer para o nosso contexto? Sim. Mas Jesus aqui está trazendo, como eu disse, o contexto é de parábolas, e no finalzinho aí do capítulo 6, com pessoas que diziam ser religiosas, mas só da boca para fora. E é o que ele está dizendo aqui. São pessoas que frequentavam, pessoas que ouviam, pessoas que reconheciam, diziam reconhecer a autoridade, mas ainda assim não obedeciam a Jesus. E ele expõe algo muito sério aí, né? Quando ele diz, chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo. Existe uma grande contradição na religião, tanto naquela época quanto na de hoje, que é entre o que muitos dizem em detrimento ao que muitos fazem. É muito diferente hoje. A religião ela está abarrotada, como nós já bem sabemos, o Brasil é considerado um país laico, ele é um país laico, juridicamente, obviamente, legalmente, mas ele é considerado um país cristão, entre aspas. Mas dentro deste cristianismo, dentro dessa religiosidade cristã, existe uma grande maioria que nós sabemos em uma contradição de dizer que é ou fazer que é. Não é? É uma contradição. As pessoas têm Senhor, Senhor nos lábios, mas desobediência na prática. Dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele manda. E isso diante de Deus não é um detalhe, irmãos. Não é um detalhe. Isso diante de Deus é uma evidência extremamente robusta de que o coração não é transformado. Dizer Senhor, Senhor e não viver como Ele manda. Então, o temor verdadeiro, meu irmão e minha irmã, não é uma religiosidade. Não é uma mera religiosidade. Não é um mero dizer, sou cristão, no nosso contexto. O temor verdadeiro não é emoção. É submissão. É profundo. Não é um arrepio, como diz alguns, né? Eu ouvi uma mensagem tão bonita que eu chego a me arrepiei. Eu fui no culto nessa noite e eu saí de lá cheio. Mas quando a gente vai ver durante a semana, a prática ela está totalmente discrepante daquilo que ouviu. Então não é emoção o temor, é submissão. Muitos acham que temer a Deus é sentir. Eu sinto que temo. Eu sinto de Deus. Quantas vezes os irmãos já ouviram essa expressão? Eu senti de Deus. Mas nas escrituras, quando a gente se depara com a palavra, temor a Deus nunca foi sentir. Temor eu até anotei aqui para não esquecer, reverência que leva à obediência, como primeiro ponto.
Temer é reverenciar e obedecer. É interessante quando a gente analisa isso num contexto natural, quando nós vamos olhar para os nossos filhos, por exemplo. Muitas pessoas acham que os filhos eles já nascem amando aos pais, né? Mas nós sabemos que no contexto geral não é assim que acontece. Nós sabemos que no início o filho ele teme ao pai e por temer ele obedece. E nesse contexto de temer e obedecer, o pai exercendo a autoridade, a prática bíblica da correção, esse temor e essa obediência vai levando a uma reverência, a uma submissão e vai gerando amor. O filho vai reconhecendo que aquilo é legítimo e vai trazendo a ele o amor. A mesma coisa é o cristão. O cristão ele não ama a Deus porque sente que ama. Ele ama a Deus porque ele reverencia a autoridade dele e com isso ele obedece essa autoridade. Isso é o reflexo do amor de Deus pelo cristão. Quando você reflete a obediência, a reverência a Deus, você reflete o amor de Deus. Esse é o contexto. Temor a Deus é você ser consciente da santidade de Deus. Esse é um temor a Deus também. Quando você é consciente da santidade de Deus, você se subjuga diante dessa santidade. Como assim, pastor? Quando eu tenho em mente, quando eu tenho consciência, quando eu tenho plena convicção de quem é Deus, por isso que a importância de conhecermos o nosso Deus, a importância de sabermos a quem nós servimos, quando nós temos a consciência da santidade de Deus, imediatamente, através do Espírito Santo de Deus, nós tememos a essa santidade, nos reverenciamos a essa santidade, ao passo de que sabemos que o pecado fere diretamente a essa santidade, entende? E nós obedecemos, não praticamos, não ferimos a santidade de Deus com a sujeira do pecado. E como um terceiro ponto, submissão prática à sua vontade. Esse é o temor a Deus. Então, reverência que leva à obediência, consciência da santidade e submissão prática à sua vontade. Isso é temor a Deus, irmãos. Quem teme a Deus não negocia a palavra. Quem teme a Deus não negocia os valores de Deus, os princípios de Deus. Não relativiza mandamentos. Quem teme a Deus não adapta o evangelho às suas próprias conveniências. Quem teme a Deus não usa a palavra ao bel prazer. Esse é o contexto, irmãos, de temer. Temer e obedecer. Olha que interessante o versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem ele é semelhante. Jesus está dizendo, irmãos, que a obediência é a prova visível da transformação do Evangelho. Quando eu e você obedecem ao Senhor Jesus, quando eu e você obedecem aos mandamentos de Cristo, nós estamos demonstrando visivelmente que fomos alcançados pelo Evangelho, que fomos regenerados, que fomos salvos. Porque ninguém é capaz de obedecer a Deus sem ser transformado pelo Evangelho. Entende? Os irmãos compreendem isso hoje, de tanto que nós já estudamos sobre isso. Que toda a humanidade, pastor Júnior que cansou de falar isso em Romanos, ela está totalmente inclinada para o inferno. O ser humano, ele racionalmente, ele naturalmente, pelos próprios meios, ele vai diretamente para o inferno. A não ser que ele seja alcançado pelo Evangelho, a não ser que ele seja transformado pelo Espírito Santo, a não ser que ele seja alcançado pelo bom pastor, a não ser que ele se torne ovelha desse aprisco, entende? Então, quando eu obedeço é porque eu sou filho, quando eu obedeço é porque eu ouvi, quando eu obedeço é porque eu reverencio, quando eu obedeço é porque eu sou consciente da santidade, quando eu obedeço é porque eu não relativizo a palavra, quando eu obedeço é porque eu não negocio o Evangelho, quando eu obedeço é porque eu não adapto o Evangelho a meus próprios prazeres. E ele disse, olha,
aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, ele está falando, ó, ouve as palavras e as pratica. Olha que interessante, irmãos. Não é só sentar na cadeirinha da igreja e ouvir. Não é só concordar. O pastor está falando, olha que lindo. Balançar a cabeça. Não. Não é apenas admirar uma boa oratória, uma boa retórica. Por mais que a gente aqui está longe de ter isso. Uma boa oratória, uma boa retórica. Um bom português, como alguns têm. Não é? Mas não é só concordar com isso. É praticar, irmãos. É ouvir, entender, ser transformado e praticar. Entende, irmãos? E isso separa, irmãos, o verdadeiro discípulo de uma religião ou uma religiosidade superficial. Isso separa a obediência e o temor da religiosidade externa. Entende, irmãos? Porque ouvir sem obedecer, irmãos, é engano. Ouvir sem obedecer é mentira. Ouvir sem obedecer nada mais é do que ser um fariseu, como Cristo chamava. E aqui não o fariseu no sentido da palavra, tá? Porque nós já estudamos sobre isso. O fariseu, na primícia, era certo. Era uma defesa da palavra, era uma pessoa que estudava. Mas nós estamos falando aqui do farisaísmo no sentido da obstinação em fazer aquilo contrário ao que falava. Entende? O que Jesus condenou naquela época. Nos versículos 48 e 49, para a gente não se alongar muito, eu não vou ler de novo, Jesus apresenta duas formas de construções aí. Uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a terra. Né? Lucas usa terra, outro evangelho usa areia. Né? E o que é que Cristo está tentando trazer aqui? É uma parábola, obviamente. Nós sabemos que é uma ilustração para trazer um princípio verdadeiro. Aparentemente, irmãos, externamente, essas duas casas elas podem até parecer semelhantes. Entende? Então vamos supor, nós temos aqui duas edificações exatamente iguais na nossa frente. Uma casa vizinha da outra. Externamente, iguais. Vamos supor que são aquelas casas da Caixa, que nós conhecemos. Lembra daquelas casas da Caixa? Que são exatamente iguais ali. Externamente, elas podem parecer semelhantes. Externamente. Mas Jesus Cristo ele aplica aqui um princípio principal, que é o fundamento. O fundamento não é, aqui, irmãos, algo, como eu posso dizer, sem valor. Algo que a gente possa desconsiderar. Jesus Cristo está mostrando aqui que a nossa vida ela é tão fundamental, ela é tão séria em ter um fundamento, se eu posso assim dizer, como uma casa. É isso que ele está querendo dizer. Veja, o fundamento aqui não é uma frequência religiosa, trazendo para o contexto aqui das pessoas. O fundamento aqui não é uma frequência religiosa. O fundamento aqui não é o conhecimento bíblico. Não é. O fundamento aqui não é uma aparência espiritual. Não é. O fundamento aqui é a obediência da palavra. Aquelas duas casas construídas, aparentemente, externamente, elas são iguais. Mas veja, a principal diferença dessas duas casas está na fundação. Uma casa está fundamentada sobre um fundamento que ele é resistente, que independente das intemperâncias da vida, que vai acontecer sobre aquela casa, ela vai resistir, certo ou errado? É isso que está acontecendo aqui. E a outra, ela é externamente igual, porém, ela não vai resistir a partir do momento que vier as intemperâncias da vida. A mesma coisa acontece com a minha e a sua vida como casa. Como casa. Existe uma grande diferença entre religiosidade mentirosa e um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro cristão. E aqui um verdadeiro discípulo, porque ele diz, por que vocês me chamam de Senhor e Senhor
e não obedece o que eu digo. É esse o contexto. O verdadeiro discípulo está fundamentado sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. Ele é a rocha. Ele é a pedra de esquina angular, irmãos. E o mais interessante desses dois versículos, do 48 e do 49, é de que vai sim acontecer um dia de que essas duas casas vão ser provadas. E o dia da prova vai revelar a verdade. Entende, irmãos? O dia que essas duas construções será provada é que vai revelar a verdade sobre elas. E é o que Jesus está deixando claro aqui. Cristo está deixando claro, irmãos. A tempestade vem e ela vem para todos. Vem para todos. As dificuldades, as provações, as perseguições, os momentos de tristeza, desconforto, de doença, de autonegação, de dúvida, vem para todos. Todos, irmãos. Ninguém está livre dessas intemperâncias. Agora, o que isso revela nesse contexto? Quem construiu a sua casa sobre a obediência, permanece. Quem construiu sobre a aparência, cai. Entende? Quem vive em obediência à palavra, independentemente do que vai acontecer, permanece. Por quê? Porque ele não está firmado em aparências externas. Ele não foi construído só para mostrar-se, dizer que é, aparentar ser. Não. Ele de fato está fundamentado, cavou e estruturou sobre a rocha, que é Cristo. Então, quem construiu sobre a obediência permanece. Quem construiu sobre a aparência vai ruir. E o texto vai dizer, irmãos, que a queda é grande. Olha no finalzinho. Imediatamente desabou e foi grande a ruína daquela casa. Isso é triste, irmãos, porque, como diz esse texto e como diz outros textos na palavra, o próprio Cristo dizendo que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Nós já conhecemos esse texto, né? Infelizmente, muitos só vão descobrir que estavam errados quando for tarde demais. Muitos. Muitos só vão descobrir que estavam sobre a aparência quando for tarde demais. E isso, irmãos, é um problema dos nossos dias. Trazendo para o nosso contexto. Hoje nós vivemos em uma geração que redefiniu o que é cristianismo. Redefiniu. É triste, irmãos. Parece que o mundo, não vou nem dizer mundo, vou dizer o nosso contexto, um país que se diz cristão, ele necessita mais de ser reformado do que na reforma. O cristianismo foi redefinido. Nós temos uma redução do temor. O temor agora virou emoção. A fé agora é discurso. É papo. É lábia. É dizer que tem fé. Simples assim. É quem fala melhor. A obediência agora é opção. É triste, irmãos. As pessoas têm escolhido ao que obedecer. Pega a Bíblia, separa aquilo que lhe apraz, o resto que não lhe apraz tem que ser atualizado. Tem que ser revisto. Ah, não, isso é ultrapassado. Não é porque foi escrito há um tempo antigo. Esse povo aí é um povo do patriarcado machista. Isso não existe. Isso é misoginia. A palavra do momento, né? A palavra do momento é misoginia. Cristãos estão sendo atacados por pregar a palavra, irmãos. Porque agora se pregar a palavra é machista. É misógino. Mas a Bíblia não permite isso, irmãos. Ela não nos permite isso. O evangelho verdadeiro, ele é prático e ele é prático agora, no tempo real. Agora. Ele gera obediência prática agora. Não é porque isso aqui foi escrito
por 40 autores durante 1.500 anos, sem ter contradição, que eu vou só ouvir o que eu quero. Não. O evangelho ele gera temor, e ele produz temor real, e ele produz obediência prática para agora. E se isso não está presente na minha e na tua vida, irmãos, não adianta maquiar, não. Porque eu estou construindo a casa por aparências. Eu estou construindo a minha casa sobre a terra. Um evangelho relativizado. Uma fé opcional. Uma palavra que ela não é seguida. Isso não é e nunca vai ser o evangelho. O pastor Marconel vai falar isso, irmãos. Temor e obediência andam juntos. Andam juntos. Não existe, irmãos, temer sem obedecer e obedecer sem temer. Entende? Não tem como você temer e não obedecer. E não tem como você obedecer dizendo que teme, sem temer. Entende? Não tem como. Uma coisa, elas estão ligadas à outra. São duas faces da mesma espiritualidade. Entende? Quem teme a Deus se curva a Deus. Quem teme a Deus se submete a Deus. Quem teme a Deus se rende a Deus. E não parcialmente. Esse é o grande ponto. Não de maneira parcial. Ele teme, ele se curva, ele se submete, ele se rende de verdade. Completamente. Profundamente. Sem objeção. E é exatamente isso, meu irmão e minha irmã, que vai ser aprofundado na palavra que nós vamos ouvir hoje na primeira carta de Pedro. Quando o apóstolo Pedro escreve à igreja, ele não está falando com incrédulos, né? O pastor Marconel já disse isso aqui. Ele está falando com pessoas que professam a fé. Pessoas que ele está chamando a viver em temor e obediência, não como opção. E antes de ouvirmos isso, essa mensagem, cada um de nós precisa responder diante de Deus se a minha e a sua vida, ela demonstra que teme a Deus, entende? De maneira prática. Antes de ouvir essa mensagem, nós temos que refletir. O pastor Marconel vai trazer aqui, no contexto da primeira de Pedro, mas com essa introdução, pergunte-se se nós tememos a Deus ou se apenas fala que teme. Se a minha vida é marcada por obediência ou se eu uso de justificativas para desobedecer, entendeu? Porque no fim, irmãos, no fim, a régua, a métrica, não vai ser o que eu ou o que você disse, entende? A régua e a métrica do evangelho, da salvação, de quem de fato teme e obedece, não é o que eu e você diz. Minhas justificativas, ou o meu e o seu achar, achismos. A régua é a prática. Jesus Cristo vai olhar assim, ó. Você me amou mesmo? Vamos ver. Mostra aí para mim. Lembra do Tiago? Que não existe fé sem obras? Obviamente que nós entendemos o contexto. O que vai revelar de fato se você amou a Deus, que você temeu a Deus, é se você praticou mesmo. Se você temeu e obedeceu de maneira prática. Amém, irmãos? Agora, com nossos corações expostos, meus irmãos e irmãs, nós possamos entregar essa mensagem ao pastor, né? Antes disso, gostaria de convidar a equipe de louvor para estar louvando ao Senhor, né? Agradecer pela oportunidade. E depois deste louvor, eu gostaria de pedir ao pastor Júnior que ore pelo preletor desta noite. Amém? Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém?
Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o teu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Agradecemos a oportunidade. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos se colocar de pé para a gente continuar ouvindo Deus falar conosco. Ore comigo, irmão. Ore comigo para que Deus venha continuar falando no nosso coração. Pai Santo e Eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos como igreja, aprendendo mais acerca do Teu reino através da Tua palavra. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor venha usar o Teu servo, o pastor Marconel, para entregar a Tua igreja, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, como instrumento para a glória do Teu nome, que Teu nome seja glorificado, exaltado em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, nesta noite. Assim nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É uma honra, uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite, como o pastor já bem disse, já trouxe o tema, falaremos sobre obediência, falaremos sobre temor. Não nos aprofundaremos tanto na obediência, né, porque a carta do apóstolo Pedro, ela fala muito sobre obediência, mas tem alguns pontos ali que ele se aprofunda um pouco mais. Mas ele vai começar a falar um pouquinho hoje. E hoje nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto. O pastor Rafael já trouxe de forma bem profunda, bem ampla já a respeito do tema. E nós vamos dar continuidade, se assim Deus permitir, aprender mais com o Espírito Santo, né? Fundamentar um pouco mais, guardar a palavra do nosso Salvador, Senhor Jesus, no nosso coração. E esta noite eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo na primeira carta do apóstolo Pedro. Hoje nós vamos ler poucos versos, dos versos 17 ao 21 do capítulo 1. E o tema desta noite o pastor Rafael já trouxe. Os salvos, eles têm temor e vivem em obediência. O apóstolo Pedro, como nós já dissemos no início da carta, na introdução, ele está escrevendo a uma igreja dispersa, né? Nós vimos isso nos primeiros versos. Nós vimos que ele escreve aos eleitos, lá no verso 2, aos eleitos segundo a presciência de Deus. Ele escreve aos salvos, ele escreve aos santos. E nós sabemos que dentro da igreja há pessoas salvas e há pessoas que não foram ainda regeneradas, né? Nós sabemos que dentro da igreja pode existir o joio ali no meio do trigo. E sabendo disso, ele escreve de forma geral à igreja. E a aplicação desta carta tem que ser uma aplicação voltada a nós, que dizemos que somos salvos, né? Então, quando a gente for analisar Pedro dentro dessa perspectiva, principalmente quando a gente for ligar muitas vezes os pontos aqui entre obras, entre obediência e salvação, nós precisamos entender isso. Porque se nós não analisarmos desta forma, nós tendemos a entender Pedro pregando uma salvação por mérito. E não é isso que a Bíblia nos apresenta. Então, para contextualizar, Pedro está escrevendo a uma igreja eleita. Verso 2, aos eleitos de Deus dispersos. A uma igreja que fugiu da perseguição. A uma igreja que estava sendo perseguida e morta e que, de alguma forma, conseguiu fugir para vários lugares. E ele escreve a respeito dessa igreja, sabendo que essa igreja iria morar em lugares pagãos. E iria morar em lugares que a maioria das pessoas não obedeciam a Deus. E morando em lugares assim, era necessário que você se portasse como um verdadeiro cristão. Como uma pessoa moralmente transformada. Uma pessoa realmente salva. E é esse o foco fundamental da primeira epístola de Pedro. Há uma igreja que fugiu da perseguição, que estava no meio de um povo pagão, de um povo que não servia a Deus e que deveria se portar como verdadeiro cristão. E aí nós falamos um pouco sobre a salvação, falamos um pouco sobre sermos santos, né? No último estudo, na última pregação, Pedro traz o termo ser de santos, como o Pai é santo, como Deus é santo, né? Trazendo um pouco dessa referência de sermos pessoas obedientes, moralmente, espiritualmente, obedientes e transformados de forma prática pela palavra. Nós vimos isso. E do verso 17 ao verso 21 ele continua esse tema se aprofundando um pouco no temor. Então um dos fundamentos dele é o temor. A gente tem que ser santo não só porque Deus é santo, mas nós temos que ser santos e obedientes, porque nós temos que ter reverência por aquele que nos resgatou. Nós temos que ter reverência, temor por aqueles que nos salvou, por aquele que nos salvou. E ele vai mostrar que nós fomos salvos através de um instrumento. Eu acho interessante que Pedro ele é um dos poucos do Novo Testamento que traz a salvação ligada a um instrumento, a algo de Cristo, e não somente a pessoa de Cristo. Nós sabemos que somos salvos por Cristo, mas nós somos salvos pelo que Cristo fez. Nós não fomos salvos porque Cristo nasceu. Nós fomos salvos porque Cristo foi sacrificado. Então, Cristo é a pessoa que salva, mas ele salvou o mundo através de um instrumento. E Pedro traz isso de forma bem, vamos dizer assim, bem ampla, né? Ele vai sempre fazer a ligação da morte, do sangue de Cristo como sendo o instrumento da salvação. E eu acho isso interessante, a gente vai conseguir ver isso de forma mais clara na carta. Então, no verso 1, para a gente se aprofundar um pouquinho hoje, verso 17 ao verso 21,
Vai falar assim na versão da King James. E se invocais como Pai, aquele que sem a acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata, ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, para nós aprofundarmos um pouquinho antes de entrar nos versos. Primeiro ponto aqui, o apóstolo Pedro ele passa a falar de uma santidade dos salvos para uma reverência. Agora o fundamento dele não é mais ser santo e obedecer somente porque Deus é santo. E quando eu falo somente aqui, lógico que eu não estou sendo sintético na palavra. Eu estou falando que ele vai acrescentar mais e mais fundamentos, mostrando que o ser humano cristão verdadeiro, ele tem vários e vários fundamentos para viver em obediência. Não só a santidade de Deus. E aqui ele vai acrescentar o temor. E ele vai acrescentar depois a obediência ligado ao sacrifício de Cristo. Nós devemos viver em obediência não só porque Deus é santo, não só porque aquele que nos salvou é santo, mas porque nós precisamos ter temor por aquele que nos salvou. Eu acho interessante porque ele vai trazer alguns aspectos aqui ligados ao Velho Testamento. Ele vai trazer Deus como juiz, ele vai falar sobre o Cordeiro, ele vai falar que o Pai, que é Deus, ele também é juiz, ou seja, ele vai vincular o amor de Deus com a reverência e o temor de um Deus que julga. Né? E é essa dualidade que nós precisamos carregar como cristão. E é isso que nos falta muitas vezes como cristão. Ou nós somos 880, ou muitas vezes nós achamos que Deus é bonzinho demais, não temos temor por Deus, ou muitas vezes nós carregamos um jugo pesado nas nossas costas e esquecemos que Deus é Pai. Esquecemos que Deus é amor. Esquecemos que Deus é misericórdia. E Pedro ele traz essa dualidade, traz essas duas características, esses dois atributos de Deus, mostrando exatamente isso. Então Pedro ele se preocupa com isso. Ele vai continuar falando a quem? Aos salvos. Ele está falando a pessoas que foram regeneradas, né? Pessoas que, dentro da mentalidade deles, são pessoas salvas, que fugiram de uma perseguição porque não negaram o próprio Deus, não negaram o próprio Cristo. E pelo fato de você não negar Cristo, sendo ameaçado de morte, isso já é um fundamento muito forte de que você é um verdadeiro cristão. Né? Não é qualquer um que foge, que vê pessoas morrendo e continua lutando por aquilo que acredita, por um Cristo ressurreto. Então ele escreve a esse tipo de gente. E nós precisamos aplicar a nós. Né? Nós que dizemos que somos cristãos verdadeiros. Nós que dizemos que cremos em Deus. Que obedecemos a Deus. Ele vai dizer que Deus é Pai, mas também é juiz. Ele vai dizer que nós somos filhos, mas nós temos filhos para a obediência. Nós somos filhos, mas nós somos gerados para fazer algo. E ele vai dizer que para a obediência da aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, para fazer algo que foi nos mandado e aplicado através do próprio sangue de Cristo, do próprio sangue do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso aqui nos versos seguintes. Então Deus ele tem filhos. Ele vai deixar isso claro, mas não tem preferidos. Deus tem filhos, mas não tem filhos preferidos. Ele vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui é no sentido de que ele não faz acepção daquele que é grande e pequeno, daquele que tem muito e que tem pouco, do escravo e do grego e do judeu e do pagão, do homem e da mulher, do negro e do branco. É nesse sentido, e a gente vai entender por que ele está falando isso dentro desse contexto também. Ele vai dizer que nós vamos comparecer a um tribunal. E esse tribunal vai mostrar a minha obra e a sua obra. O tribunal não vai mostrar o tamanho da minha fé. Isso é interessante a gente entender. Quando a gente estiver diante de Deus, Deus não vai olhar para mim e medir o tamanho da minha fé. Ele vai medir o que eu fiz. E essas obras vai gerar em mim um galardão, ou uma recompensa, ou uma punição. É isso que Pedro quer deixar claro para esse tipo de crente, de cristão. Né? Então nós vamos comparecer perante um tribunal de Deus para prestarmos contas daquilo que nós fazemos e não daquilo que nós falamos ou dizemos ser, como o pastor Rafael trouxe. A casa vai ser provada, né? As raízes vão ser mostradas. O fundamento onde eu coloquei a minha vida vai ser manifestado. Haverá esse tipo de julgamento.
E nós seremos julgados aqui segundo o estilo de vida, segundo aquilo que nós fazemos, segundo as decisões que nós tomamos aqui todos os dias. Isso é importante a gente entender também. Então, o mesmo Deus que firmou conosco essa união de Pai, essa união de amor, que encaminhou o seu Filho para morrer no nosso lugar, esse mesmo Deus será um Deus que julga. Será um Deus que vai provar a nossa fé naquele último dia, que vai mostrar através das nossas obras que nós somos realmente filhos de Deus, se nós fomos realmente convertidos, que nós fomos realmente transformados. E a reverência, o temor de Deus é um desses pontos. É isso que Pedro vai tentar mostrar aqui nesses versos. Então vamos entrar nos versos para a gente ver como Pedro vai explicar, como ele vai expor isso aqui de forma mais fundamentada, né? Verso 17, acompanhe comigo, ele vai dizer assim: e se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Primeiro ponto que ele traz aqui é importante. Haverá um juiz. Se vocês invocam como Pai aquele que julga, olha que interessante. Ele está dizendo para mim e para você que aquele mesmo Deus que é Pai, aquele mesmo Deus que é invocado para nos salvar, aquele mesmo Deus que nós nos apegamos no nosso desespero para a salvação, ele é o que julga. Haverá um julgamento. E se esse Deus que nós nos apegamos é o mesmo que vai julgar, deveria ter um temor na minha vida. É isso que ele vai dizer. O Deus que julga é o mesmo que invocamos como Pai. Não há dois deuses diferentes. Não há duas divindades diferentes. Não há um Deus que acusa e o outro que salva. Aqui eu estou falando do Deus Pai, né? A gente sabe que existe um Deus que é Cristo mediando, né? Que é o mediador, que é o nosso advogado. Mas aqui Pedro está mostrando a referência de temor para com o Pai. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, que vai julgar, não porque eu sou apóstolo, aqui como ele está escrevendo, né? Não porque você é um simples escravo fugitivo. Se você invoca como Pai, se eu invoco como Pai, esse que sem acepção de pessoas julga, nós precisamos saber que tem que haver temor. Porque Deus ele olha para aquele que é apóstolo e para aquele que é o menor dos seus servos, e o julgamento é o mesmo. Ele está falando que o Deus que julga ele é imparcial, diferentemente do juiz de hoje em dia. Ele está falando que o Deus que julga ele não aceita subornos. Não tem como eu comprar sentença, né? Ele vai dizer mais à frente lá, nós fomos comprados não por ouro. Ele vai até falar sobre isso. Ele está falando que o Deus que julga, esse Deus que vai me julgar, não tem como escapar. É um Deus verdadeiro. Não tem como eu comprar sentença, não tem como eu mudar as provas do processo. Né? Não tem um advogado que consiga me fazer ser um réu absolvido diante desse Deus que julga todos sem acepção de pessoas. É isso que ele está falando. E aí ele está trazendo num sentido de julgamento. Justamente nesse cenário de temor. Porque nós estaremos diante de um Deus que invocamos como Pai e que muitas vezes não obedecemos. Né? Invocamos como Pai e muitas vezes não temos o temor que esse Pai e juiz merece. Ou solicita, pede, manda na sua palavra. Né? É isso que Pedro está dizendo aqui. O fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá o direito de nos amoldarmos aqui às paixões mundanas. Porque muitas vezes eu uso Deus como um Deus bom demais, um Deus Pai que faz sempre as minhas vontades e vou moldando a minha vida de acordo com o mundo. E não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega Deus como Pai no sentido de uma salvação imeritória. E Ele nos quer bem. Ele derrama sobre nós todo tipo de bênção, como Paulo vai dizer. Porém, Ele fez isso para que haja uma obediência. Para que haja uma prática de vida. Para que haja um temor. É o que Pedro prega nessa carta aqui, de forma principal. Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Está lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 27. Moisés já tinha falado isso. Deus, como juiz, ele não aceita suborno. Deus, como juiz, ele enxerga todos de forma igual. Todos os seus filhos de forma igual. Aqui eu estou falando de filho. Todos nós que dizemos que somos cristãos verdadeiros, do maior ao menor, todos nós nos colocaremos diante de Deus e as nossas obras vai manifestar onde nós estamos fundamentados de forma verdadeira.
Esse é o primeiro ponto do verso 17. O verso ainda vai falar sobre o caráter de Deus, né? Ele vai dizer que ele não julga segundo os padrões humanos. Em outras versões bíblicas vai dizer isso. Deus não julga segundo os padrões humanos. Ou seja, ele não olha para o homem e vê alguma característica ou alguma diferença que pode beneficiá-lo. Não. Ele nos enxerga de forma igual. Deus não faz acepção de pessoas, julgamento imparcial. Ele julga homens e mulheres, grandes e pequenos, analfabetos, estudiosos, teólogos, ignorantes, todos de forma igual, irmãos. Deus não mostra favor por ninguém, seja rico, seja pobre, seja escravo, seja judeu, como o apóstolo Paulo e o próprio Tiago vai dizer em sua carta. E tem um critério de julgamento. Se a gente for olhar no verso 17, Deus julga cada um segundo as suas obras. Deus não julga segundo aquilo que você sabe. Deus não julga segundo aquilo que você aprendeu. Deus julga de acordo com o que você aplica na sua vida. De acordo com as obras. As obras demonstram. Por que o Novo Testamento, principalmente, ele bate tanto nessa tecla de obras, sendo importante para uma demonstração de que você é cristão verdadeiro? Porque é isso que mostra. Porque o cristão verdadeiro ele não pode ser infrutífero. Um cristão verdadeiro ele não pode dizer que é um cristão verdadeiro e viver sem dar frutos, sem praticar aquilo que a palavra do Senhor diz. Diante de duas situações, escolher a situação, diante de uma bifurcação de escolher uma situação que seja aquela aplicável ao Evangelho, aquela que Deus estipula. Não tem como, irmãos. Todos os dias nós estamos diante de duas situações. Todos os dias. Todos os dias você tem duas opções. Ou fazer o certo ou o errado. Qualquer decisão. Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com seus filhos. Todas as decisões é fazer ou não fazer. E muitas vezes o fazer é o correto e muitas vezes o não fazer é o correto. Mas diante da sua vida, diante dos dias da sua vida, você tem sempre uma escolha de fazer e não fazer. E essa escolha de fazer e não fazer vai ser demonstrada como obras naquele último dia. E essas obras precisam ser demonstradas como fundamentadas, como verdadeiras, como obras fundamentadas na rocha, como o pastor Rafael trouxe agora há pouco. Então Deus ele julga cada um segundo as suas obras. Não tem como eu dizer que sou cristão e abandonar as obras. Não tem como eu dizer que sou cristão, como o pastor trouxe, sentar aqui e não mudar a minha vida. Ouvir pregações, ouvir louvores, ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor e continuar a mesma vida. Você não está aplicando a sua vida. Você não está construindo a sua casa sobre a rocha verdadeira. Você não está tendo temor de Deus. Você considera Deus como pai, mas não considera como juiz. Quem faz isso não acredita que haverá um tribunal. Quem faz isso não acredita que haverá um justo juiz, um juiz imparcial. Alguém que vai julgar até pensamentos, até atitudes, até intenções. Quem vive dessa forma, irmãos, não acredita em Deus. Sendo sincero. Porque a partir do momento que você crê em Deus, você tem temor de Deus. Você tem reverência por Deus. Você não vive de acordo com o que você quer somente. Você sempre considera se a sua ação, se a sua vida está pautada na vontade de Deus, na vontade do Senhor, em obediência a Deus. Muitas vezes escolhemos coisas erradas, tropeçamos. Mas isso gera em nós o que? O temor, o arrependimento. Nosso coração fica dolorido. Não é assim? Porque sabemos que desobedecemos a Deus. Sabemos que alguma coisa saiu errado. Sabemos que naquele dia a nossa carne não venceu o espírito ali naquela luta diária. Mas é isso que mostra o temor. É uma sensação de condenação. É uma sensação de que você está sobre duas situações e que uma situação ela tem que ser tomada em relação à prática correta do Evangelho. Esse é o julgamento de Deus focado nas obras. Deus não inocenta o culpado. Deus não dá preferência para quem é salvo. Quem é salvo tem que frutificar. Quem é salvo deve obedecer. É isso que Pedro vai focar aqui o tempo todo. E as implicações desse julgamento, nesse verso, a gente vai ver que tem uma visão de que o julgamento ele será completo, ninguém fugirá desse julgamento. O verso 17 vai dizer isso.
Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Se vocês invocam, agora, se vocês não invocam, aí é outra história. Aí eu não estou nem mais falando para crente, né? Se você invoca Deus como Pai, e Ele julga de forma imparcial todo ser humano através daquilo que o ser humano fez, então aqui nesta terra, nós devemos andar durante esse tempo, durante essa peregrinação, durante esse pouco tempo que temos aqui, em temor. Nós não estamos na terra para viver de acordo com as nossas vontades, irmãos. Nós não estamos na terra para viver para sermos felizes, né? Como prega hoje isso. O importante é ser feliz. Você deve viver para ser feliz, não. A gente vive nesta terra cumprindo a missão, que é obedecer à vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus aplicada aqui diariamente na terra. E aqui eu não estou falando só de evangelizar, de sair gritando pela rua, não. Estou falando de viver todos os dias com os princípios bíblicos. É você cuidar da sua família do jeito que Deus estipula. É você trabalhar para a honra e glória do Senhor. É você estudar para a honra e glória do Senhor. Em tudo que você fizer, como diz o Novo Testamento, como diz principalmente o apóstolo Paulo, tudo que você fizer que seja para a glória de Cristo, que seja para a glória de Deus. Que seja para mostrar ao mundo que você é um cristão verdadeiro. Como diz o próprio Pedro aqui no início dos versos, até os anjos anelam observar essa salvação. Eles veem as obras de cada um de nós, eles observam o que nós estamos fazendo e isso comprova que o evangelho dá fruto. Que o evangelho não é algo infrutífero, não é uma teoria, né? O evangelho é algo que dá fruto, que produz frutos. Temor aqui, o pastor Rafael já trouxe na explicação do evangelho de Lucas, mas temor aqui em Pedro, ela está ligada a uma reverência, principalmente ligado a uma sensação de castigo. Pedro traz essa identificação. É justamente essa identificação de castigo. Haverá esse tribunal, haverá esse respeito, essa reverência, mas o temor que Pedro traz aqui é uma sensação de castigo. Nós fomos comprados. A gente vai ver mais para frente Pedro falando que você, em outras palavras, que eu e você não pertencemos a nós mesmos. Nós somos comprados por um preço que é incorruptível, por um sangue de Cristo. E esse preço, ele é tão, esse sangue ele é tão precioso, é uma forma tão incorruptível, que se você desvirtuar isso, gera uma sensação de castigo, gera uma sensação de temor, uma sensação de condenação. Eu não sei vocês, irmãos, mas a partir do momento que a gente se converte, principalmente os novos convertidos, a primeira sensação que tem em você é desespero. Você se identifica com o seu pecado. Você sabe que você é uma pessoa que, né, está abaixo de tudo. Você identifica a sua sujeira. Essa é a sensação de quem está em desobediência a Deus. Depois você identifica o Salvador. E aí aquela paz que excede todo entendimento, você começa a ter. Porque você começa a perceber que, por mais que exista uma condenação, haverá um Salvador. Mas quem não entende isso, não tem temor de Deus. Quem não entende isso, vive neste mundo de acordo com o seu próprio evangelho. De acordo com as suas próprias teorias evangélicas, né? De acordo com suas próprias interpretações da Bíblia. E o que mais tem aí são interpretações que não levam em consideração o temor. São interpretações bíblicas que não levam em consideração a obediência. São interpretações que não levam em consideração o medo do que o pecado ou do que o erro produzirá, não agora, não hoje, mas de forma eterna. Porque se o pecado fosse penalizado de forma rápida, ninguém pecava. Se eu pecasse hoje, e hoje mesmo a consequência viesse, amanhã eu deixaria de pecar. A gente peca porque a gente não vê a consequência. A gente esquece que a consequência vem posterior. E muitas vezes vem neste mundo, e muitas vezes a gente não entende que essas consequências deste mundo são frutos de pecados. Mas não tem temor. E o que Pedro pega aqui de forma enfática, o que ele quer que nós entendamos é isso. Se você diz invocar a Deus, eu estou falando a você que é crente, a você que é cristão, a você que diz que é servo de Deus, se você diz que invoca a Ele, e você tem Ele como pai e juiz, viva neste mundo
o pouco tempo de vida que você tem aqui com temor. Lembra que o temor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós erramos menos. Quando nós tememos a Deus, nós praticamos menos pecados. Quando nós tememos a Deus, nós pensamos 2 vezes antes de fazer algo que vai desapontá-lo. Né? Não é assim? Agora, quem não tem temor de Deus é tropeçando nos próprios pecados o tempo todo, errando o tempo todo, fazendo o que quer. Nós não temos cidadania permanente aqui, né? Pedro está dizendo isso. Esse tempo aqui que nós estamos de forma peregrina, o termo que ele usa aí, é justamente isso. É como se você fosse para uma cidade e atravessar a cidade. Acho que os irmãos conseguem entender. Nós vivemos aqui num estado que tem muitas cidades próximas, né? E quando você atravessa de uma cidade para outra, você passa no meio dessa cidade sem parar. Né? Quando você, por exemplo, aqui no DF, quando você vai aqui da Ponte Alta do Gama, lá para Samambaia, você passa ali perto do Riacho Fundo, do Recandazema, sem parar. Porque o seu objetivo não é ali. É esse o termo aqui que Pedro quer que você entenda. Uma peregrinação. Nós estamos nesse mundo aqui passando. Não há nada permanente aqui. Nós não vamos parar. Aqui é uma passagem. E durante esse tempo, durante esse caminho, durante esse andar que estamos aqui, o termo utilizado aí no verso 17, que ele utiliza, durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo do vosso caminhar, andai em temor. É isso que nós precisamos entender. Verso 18 ao verso 20, ele vai trazer algumas aplicações importantes para nós. Ele vai falar sobre a redenção de Cristo. E agora ele muda o sentido de Deus como santo e de Deus como aquele que nós devemos temer por ser juiz, e vai passar agora a responsabilidade para Cristo. Nós devemos obedecer porque Cristo nos comprou para si mesmo. Porque Cristo morreu por nós e o sangue dele não tem preço. Ele fala isso no verso 18 ao 20. Nós vamos tentar verso a verso, mas do 18 ao 20 ele fala assim: porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. E aqui tem muita coisa importante, né? Muitas doutrinas, né? Muito importantes aqui. Nós vamos tentar falar de algumas aqui de forma rápida para não aprofundar tanto, mas não podemos pular, não podemos passar. E a gente sabe que de Gênesis a Apocalipse, irmãos, o sangue de Jesus é o tema central da Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, o sangue de Jesus, ele é o tema central. A gente vê em Gênesis a questão da Páscoa, a gente vê os holocaustos, a gente vê Cristo vindo, a gente vê os profetas falando do sacrifício de Cristo, a gente vê no Novo Testamento isso se cumprindo, Jesus morrendo, a gente vê os apóstolos pregando sobre Cristo, dizendo que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. A gente vê João falando que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente vai para Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e lá em Apocalipse vai dizer que o sangue, que o Cordeiro morreu para que abrisse o selo, para comprar para ele, né, povo de toda tribo, toda língua, toda nação, toda raça. Então, de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é falar sobre Cristo. E não só sobre Cristo como pessoa, mas a obra, o que ele fez. Né? Que é o quê? Morrer na cruz. O sangue sendo derramado. No Antigo Testamento, a gente vai olhar o sangue de Jesus, a gente vai ver prefigurado no derramamento de sangue, lá nos animais, nos holocaustos. Quando a gente olha para Cristo, é a mesma figura. Ele morrendo, o sangue dele sendo aspergido de forma espiritual em nós, e os nossos pecados sendo limpos, sendo purificados. Você e eu não somos reconciliados aqui com Deus por nossas obras. É isso que Pedro vai entrar agora para dizer. Você e eu não somos purificados dos nossos pecados pelaquilo que fazemos. A purificação é externa, é de algo que vem a nós, não de algo que nós produzimos. Essa é a diferença. Pedro quer que a gente entenda que quando nós fomos salvos, ou que a partir do momento que eu me identifico como alguém salvo e digo que
fui transformado, eu preciso entender que aquela transformação lá veio de fora para dentro. Que é um sangue aspergido. É a mesma coisa da Páscoa. É passar o sangue ali nos umbrais da porta, aspergir o sangue dos holocaustos do povo. E esse sangue aspergido em mim, de fora para dentro, de fora do templo, para entrando no templo, para Cristo Jesus entrando no templo e morrendo por nós, é isso que traz a salvação. A gente vai ver Pedro falando sobre isso. Então você e eu não somos reconciliados porque produzimos, mas porque fomos produtos de alguém que fez. Nós precisamos entender isso. Nós somos salvos aqui porque, não porque eu sou bom, né? Não porque eu comprei. Pedro vai usar aqui que nós não podemos comprar. Não porque eu comprei, não porque eu tenho dinheiro, mas porque houve um sacrifício. Isso é importante que eu e você entendamos. Houve um sacrifício. A salvação veio a mim. É isso que João diz. Eis o Cordeiro de Deus. Ele está vindo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Deus não enviasse o seu Filho, todos nós estaríamos perdidos. Não haveria um homem bom na terra, né? Não haveria quem se salvasse, como diz o próprio Romanos, né? Não há um que seja justo. Não há um que queira o bem. Então a missão de Jesus é o quê? Foi derramar seu sangue. A missão de Jesus foi vir ao mundo em carne? Não. A missão de Jesus foi vir ao mundo em carne, viver como um de nós, para ver as nossas dificuldades, para ver como é ser humano. Como é que é ser o ser que eu criei. Não foi essa a missão de Jesus. Jesus não veio aqui passear e andar pela terra, como o livro de Jó vai dizer, Satanás, né? Não veio aqui passear ou andar pela terra. Jesus veio cumprir uma missão. Ele veio morrer. Ele veio derramar sangue. Ele veio ser sacrifício. E é isso que Pedro vai enfatizar. Primeira parte do verso 18, ele vai dizer: porquanto vós sabeis. Por que vós sabeis? Porque eu estou escrevendo para quem já é salvo. Estou escrevendo para a igreja. Vós sabeis que não fostes redimidos com coisa corruptível como prata ou ouro. Interessante porque Pedro escrevendo está informando que aquela igreja já sabia que eles não são salvos pelas obras. É isso que ele está dizendo. Vocês já sabem que vocês não foram redimidos por alguma coisa que vocês podem comprar. Vocês sabem disso. Vocês sabem que vocês foram redimidos não por aquilo que vocês têm. Não por aquilo que vocês produzem materialmente, prata e ouro. Não por aquilo que vocês podem, de alguma forma, comprar de Deus. Pedro fala aqui sobre o preço da redenção. Não há preço na redenção, é isso que ele está dizendo. Não tem como eu colocar preço na redenção. Não tem como eu precificar o que Cristo fez por mim e por você. Ele está falando sobre resgate. E esse resgate teve um preço. Só que esse preço ele é inconcebível na mente humana. Foi comprado por um valor que ultrapassa qualquer valor que eu entenda. É isso que ele está dizendo. A prata e o ouro é o quê? É os metais mais preciosos da época. E ele está dizendo, esse preço que foi pago, nós devemos andar em temor e em santidade, porque esse preço que foi pago é um preço que é inconcebível na minha mente. Não tem como eu explicar. Nós não fomos resgatados, ou nós não temos condições de ser resgatados por coisas corruptíveis. Aí ele vai dar exemplo, como prata ou ouro, os mais importantes metais da época. Embora esses metais aqui sejam nobres, sejam duráveis, sejam importantes, não chegam aos pés daquilo que Cristo fez por nós. E vocês sabem disso, é isso que ele está dizendo. Vocês foram salvos, redimidos, libertos por um sangue. Ele vai dizer mais à frente, né? Nós fomos arrancados da prisão do pecado, nós fomos lavados, nós fomos levados a um reino de luz. Não foi por dinheiro, não foi por nada que você fez, não foi por qualquer coisa que você tenta imaginar de preço, de valor. Foi por algo superior. Que infelizmente na nossa mentalidade humana hoje não temos como entender. Não foi por isso que nós fomos salvos. O sangue de Jesus aqui é o fundamento. Ele vai dizer isso. O sangue de Jesus aqui, ele é o fundamento, ele é o preço pago por mim e por você. E esse preço ele é tão inconcebível na nossa mente que nós vamos mostrar ao mundo que obedecemos a esse sangue na minha vida e na sua vida com temor em obediência. Obediência a quê? Em alguns momentos da vida, não, a sua vida. É um preço tão inconcebível na nossa mente que para nós retratarmos essa salvação feita por Deus, nós precisamos viver uma vida em obediência.
viver uma vida em santidade. Durante o tempo da peregrinação aqui, andar em temor. Pedro liga a esse momento de salvação, a essas horas na cruz que Cristo fez, mostrando que é tão inconcebível da gente entender esse valor, que para nós fundamentarmos ou mostrarmos de forma prática esse valor, a nossa vida toda tem que ser uma vida em obediência, em comparação. O que Cristo fez deve fazer com que eu e você vivamos uma vida em temor e obediência. Se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, se você não estiver debaixo da proteção que é esse sangue que foi derramado na cruz por mim e por você, nós estamos perdidos. Não há prata e nem ouro que possa comprar. Não há valor nenhum, não há obra nenhuma que eu e você possamos fazer para conseguir essa salvação. Nós não compramos, irmãos. Esse texto aqui fala muito para as igrejas de hoje em dia, né? Principalmente dentro da teologia da prosperidade, né? A gente vê muito no início dos anos aí, das primícias, de você com a oferta maior do ano, no início do ano, com aquelas ofertas maiores, isso vai gerar mais bênçãos. E isso não tem nada a ver. Eles usam muito esses termos, mas não está ligado a isso. O que a Bíblia mostra é que a salvação ela é tão inconcebível mentalmente dentro da nossa cabeça que a gente pode colocar qualquer valor que seja o maior da época. Hoje é o quê? É o Bitcoin? É o quê? É o dólar? É o euro? O que vale mais hoje? Não chega aos pés. E o que isso tem que ser transformado ou modificado na minha vida é a mudança da minha vida. Eu consigo identificar a salvação, Cristo, o sangue de Jesus na minha vida quando eu vivo uma vida em obediência. Isso mostra o poder e o valor que aquele sangue na minha vida tem. Quando eu vivo uma vida em obediência, uma vida em temor. A nossa salvação aqui depende do sangue. Por isso nós não somos salvos senão por Cristo. Por isso que santo nenhum pode nos salvar, que nos faça chegar a Deus. Aí existe um abismo, existe uma distância, e só o sangue de Jesus nos aproxima. Só o sangue de Jesus nos limpa para estarmos reconciliados, para estarmos diante de Deus, mesmo com os nossos pecados, né? Justificados, não santos, né? Mas justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Olha o verso 18, com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da vossa vã maneira de viver, o qual recebeste dos vossos pais. Vocês foram redimidos dessa maneira vã, né? O termo aqui grego é uma maneira fútil, sem propósito. É viver uma vida empurrando com a barriga. É uma vida que você vive sem um objetivo, sem um propósito. Acorda, trabalha, come, faz os seus negócios, vive dentro da cultura que você nasceu, dorme, acorda, dia após dia. Uma vida fútil nesse sentido. Não somente em pecado. Porque aqui Pedro não está falando sobre o pecado. Ele está falando sobre uma vida sem propósito. Ele está falando para aquele que é cristão, aquele que falou que invoca o nome do Senhor. Foi assim, é desta forma. Vocês foram comprados, vocês foram redimidos, não por coisas perecíveis, da vossa maneira fraca, fútil de viver, que foram ensinadas ou que vocês receberam dos vossos pais. O que ele está dizendo é que aquilo que Cristo trouxe, o sangue de Jesus que fez na minha vida, a transformação de Deus na nossa vida, ela modifica até a forma de vivermos não só dentro da nossa cultura, mas aquilo que nós aprendemos, aqueles princípios que foram colocados na nossa vida pelos nossos pais, pelos nossos avós, pela nossa sociedade. Sabe quando você vive dentro de um mundo, não só culturalmente, mas familiar? Porque muitas vezes você está dentro de um mundo, de uma cultura maligna, mas você está dentro de um sistema familiar que tem princípios. Muitas vezes nós nascemos num mundo assim. Mas o que Pedro está dizendo aqui, além disso, vocês não foram resgatados só da cultura. Vocês não foram resgatados só do sistema. Vocês foram resgatados também dos princípios que não levam Cristo, que não levam a obediência, que não levam o temor como prioridade. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está falando que é importante que eu e você não vivamos só diferentemente do mundo, mas diferentemente de qualquer coisa que vá contra
a obediência de Deus, contra o temor de Deus, que vá contra aquilo que Deus estipula na palavra, da vossa vã maneira de viver, o qual recebeste dos vossos pais. Nós precisamos entender isso, irmãos. Muitas vezes nós saímos do mundo, mas não conseguimos fugir dos princípios da família. Muitas vezes nós saímos do conceito mundano, mas continuamos vivendo dentro dos princípios que aprendemos dos nossos pais. O que Pedro está chamando a igreja a fazer é totalmente mais profundo. É você ir mesmo contra os princípios familiares que vão contra a palavra do Senhor. Sabe aqueles princípios que não parecem ser ruins? Sabe aquelas coisas que você aprendeu que não parecem ser tão ruim, que não parecem ser antibíblica, mas que são coisas que vão, de certa forma, fazer com que você não pratique o verdadeiro evangelho? É isso que Pedro está falando. Vocês foram comprados, redimidos desta vida e da vida que vocês aprenderam dos pais de vocês. Aqui é herança, né? É conceito de herança, daquilo que você vai aprendendo, que vai passando. Nós somos resgatados do fútil procedimento que vivíamos. Nós somos resgatados, nós éramos apenas escravos. Nós éramos levamos uma vida vazia, sem Cristo, sem propósito. Nós colocávamos no nosso coração tudo, todos os desejos, vícios, qualquer coisa para preencher uma vida vazia, uma vida fútil. Aí quando Cristo nos resgatou, nós entendemos o que é Cristo, entendemos o seu sacrifício, nós precisamos viver de acordo com a obediência e com o temor de Deus. Indo principalmente, e se for contra a palavra do Senhor, até contra os princípios que nós aprendemos dentro da nossa família. Se esses princípios são princípios antibíblicos. Se esses princípios forem princípios que nos travam para obedecer a Deus. É isso que Pedro vai dizer aqui. A pessoa sem Cristo aqui, mesmo acumulada de bens, mesmo acumulado de ouro, de prata, de qualquer coisa que você tenha, é uma pessoa vazia. E nós somos resgatados desse vazio, dessa futilidade. Nós somos resgatados dessa vida sem propósito. Nós temos um propósito. Interessante que Pedro aqui não está falando de sofrimento. Ele já falou e vai falar novamente de sofrimento. Mas ele está falando de propósito. Existe propósito até no sofrimento. Existe um propósito até no meio das tentações, no meio das tribulações. Cristo nos resgatou para uma vida cheia, completa, abundante dele. Dele. Né, do Espírito. É para isso que nós fomos salvos. Para nós passarmos aqui neste mundo. De forma peregrina, como ele vai dizer aqui, não vivendo de forma corruptível, mas vivendo de acordo com a palavra, vivendo em temor e não vivendo mais de acordo com a nossa antiga vida fútil. Antiga vida vã, como é o termo que ele vai dizer aqui. No verso 19 ele diz, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ou seja, nós fomos comprados, verso 18 ele vai dizer, redimidos, não com coisas corruptíveis, mas, verso 19, com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Pedro não só lembra aqui à igreja quem eles eram. Não somente que eles eram eleitos, que eles foram dispersos, que eles foram redimidos, mas como também alguém que traz a memória do que Cristo fez. Eu vou lembrar não só quem vocês são e o que vocês foram, mas eu quero lembrar o que Cristo fez por vocês. É isso que Pedro está dizendo. Eu não quero que vocês só se lembrem o que vocês se tornaram, mas eu quero que vocês se lembrem o que vocês se tornaram porque houve algo que Cristo fez. E ele foi morto, que é o que ele vai dizer. Ele teve sangue derramado por causa de mim e de você. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Jesus derramou aqui, irmão, sangue, nós sabemos disso, para nos comprar da escravidão. Porque a lei exigia isso. Para nos comprar da morte, porque a lei exigia isso. Para criar uma igreja, um corpo, né, uma noiva, para ele vir buscar. Resgatar aqui significa literalmente libertar mediante o pagamento de um preço. É a mesma coisa de libertar um escravo. Comprar alguém. Nós fomos comprados por esse sangue. O sangue de Cristo é aquele
é o testamento, né? É o termo bíblico, é isso, está pago o meu sangue. O meu sangue é a carta de alforria aí de todos os escravos aí que vai crer em mim. Nós somos salvos por isso. E sendo salvos por isso, temos que viver de acordo com esse que nos salvou. Nós passamos agora de escravos do pecado para escravos de Cristo. Ou servos de Cristo, ou filhos de Deus. Né? Depende da versão e do contexto que você está lendo. Mas o fato é que eu e você precisamos estar debaixo de alguém, de uma submissão. Que é o que o pastor trouxe agora há pouco. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não me obedecem. Que submissão é essa? Pedro está trazendo essa mesma ideia. Nós não fomos comprados por prata ou ouro. Pelo contrário, nós fomos comprados por um preço que foi o sangue de Cristo. Um escravo que é libertado, ele é libertado para ser livre, e ele se torna livre a partir do momento que é liberto por alguém. Nós somos libertados por Cristo, e ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Nós somos servos dele, mas a servidão a Cristo é o que nos torna libertos do mundo, é o que nos torna libertos do pecado, de todo o sistema do mundo. Então Pedro aqui ele evoca a libertação de Israel. Ele nos faz lembrar disso, como um cordeiro sem mancha. Ele faz com que a gente se lembre lá da Páscoa. Ele é um judeu, né? Ele quer que o povo entenda isso. Cristo é aquele cordeiro que todo ano, né, nas datas, era morto. Cristo é esse. E a gente sabe que Cristo é porque não só Pedro fala, mas toda a Bíblia. A gente vai ver o próprio João dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente vai ver Paulo falando sobre isso. A gente vê os apóstolos em sintonia, mostrando que aquilo que foi prefigurado como holocausto, como lei cerimonial, aquilo que foi prefigurado como os mandamentos, isso se cumpre em Deus. Se cumpre em Cristo como Deus. E é interessante a gente entender isso. Onde está o Cordeiro? É o que Isaac pergunta, né? Onde está o Cordeiro para Abraão? Quando ele está subindo ali no monte, com a madeira nas costas, com os pedacinhos de madeira nas costas, ele pergunta para Abraão, onde está o Cordeiro? Aí essa resposta só vem com João, né? O Evangelho de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Pedro está falando a respeito disso. É isso que Pedro está falando. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, sem pecado, sem erros, um cordeiro perfeito para o sacrifício para os nossos pecados. O Cordeiro de Deus ele não podia ter mancha, não podia ter pecado, e assim foi Cristo. O Cordeiro de Deus tinha que ser perfeito, e assim foi Cristo. O Cordeiro de Deus devia satisfazer toda a lei, e assim foi Cristo. Pedro está falando isso. O que nos comprou foi esse ato. O que nos salvou foi esse ato. Foi esse Cordeiro, foi esse Jesus que morreu por nós. Paulo comenta a mesma coisa lá em Romanos capítulo 3, o pastor Júnior já trouxe. Paulo comenta que a nossa redenção foi efetuada por meio de Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Hebreus vai dizer a mesma coisa, o autor aos Hebreus vai dizer que Cristo não entrou no Santo dos Santos por sangue de bodes. Cristo não entrou no Santo dos Santos por sangue de bezerros. Né? Lá na carta aos Hebreus ele vai dizer que ele entrou de uma vez por toda pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez por toda no Santo dos Santos. Foi o seu sangue que o fez lavar os nossos pecados e ter diretamente acesso ao Pai. E aí no verso 20 ele vai dizer, o qual foi verdadeiramente preordenado, em outras versões, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo. Interessante isso porque agora Pedro mostra que a criação ela foi depois da redenção. Quando nós lemos a Bíblia, nós achamos que a criação, queda, aí vai vindo, né? E aí depois vem a redenção em Cristo, né? O Pedro faz a inversão da ordem. Pedro mostra que houve uma redenção antes da criação. É como se Deus arrumasse o problema antes de fazer a casa. É como se Deus preparasse a salvação
antes do mal acontecer. É isso que Pedro está falando. O qual foi verdadeiramente predestinado ou pré-ordenado antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, irmãos, ele é o eterno propósito de Deus. Cristo, ele não foi a solução para o pecado. É isso que é interessante. A gente lê a Bíblia, a gente acha que pecamos, aí precisa agora vir Cristo, né? Não, mas Cristo, a salvação em Cristo foi feita antes do pecado. Foi primeiro criado a redenção, para depois vir a criação. Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Isso aqui mostra que nós não temos um Deus que é pego de surpresa. Isso aqui mostra que Deus não cabe dentro desses teísmos que muitas vezes a mente humana tenta colocar. Que Deus cria, há um problema, a gente resolve o problema, que é a visão mundana de Deus, né? Que é a nossa visão. A gente faz algo, dá problema, a gente resolve o problema. Não. Deus, ele é um Deus perfeito. Um Deus presciente, ele já sabe de todas as coisas. É um Deus que sabe o que vai acontecer. E aí ele faz o quê? Ele prepara um plano de redenção antes da fundação. Ele prepara um plano de salvação antes de criar. É isso que ele está dizendo. Antes da fundação do mundo, ele já foi preordenado, predestinado. Ele já foi separado para a obra da redenção. Nós já seríamos salvos pelo sangue de Cristo antes do mundo criar. É isso que Pedro está dizendo. Deus não foi pego de surpresa, irmãos. Cristo, ao criar o mundo junto com Deus, ele já sabia que viria, derramaria o seu sangue por esse povo que dentro do tempo imaginou que o pecado foi algo que pegou Deus de surpresa. O que João, o que Paulo, o que Pedro, o próprio Cristo diz, é que havia uma glória entre Deus e Cristo antes da fundação do mundo. É que Cristo ele foi morto antes da fundação do mundo. Que Deus preparou um tabernáculo, ou seja, um corpo antes da fundação do mundo, para o próprio Cristo vir. Dentro do tempo, né? Dentro, na plenitude dos tempos, como a palavra do Senhor vai dizer. Então, Pedro ele deixa claro que a morte de Jesus aqui não foi um acidente. Ele deixa claro aqui que o cumprimento do plano de Deus não foi uma transformação ou um ajuste daquilo que deu errado. Ele deixa claro que houve um plano de redenção antes do erro. Deus já sabia. Mas Deus já sabia como resolver. Deus já sabia que o homem ia cair. Deus já sabia que o homem ia recusar ir a ele. Deus já sabia que o coração do homem é obstinado. Mesmo assim ele amou, criou o ser humano. Mesmo assim o filho dele veio na raça menor do que os anjos. Imagina um ser superior aos anjos e ter que se rebaixar e vir menor do que os anjos. Na menor raça que tem, né? Se a gente for comparar com as angelicais, foi isso que aconteceu. Ele foi pré-ordenado, guardado, esperando o tempo correto para descer em carne. E às vezes nós tendemos a pensar que Deus primeiro criou, né? Que Deus criou, deu BO, deu ruim. Agora, né, eu fiz aqui o jardim do Éden e esqueci da serpente. A gente muitas vezes pensa que é assim, né? Fiz aqui o ser humano, mas esqueci o coração do ser humano, vacilei e deixei ali uma... Mas não é assim, irmãos. O mundo, a Bíblia mostra que Deus sabe de todas as coisas. E que muitas vezes, com a nossa visão limitada, né? Eu com 34 anos, os irmãos aqui, ninguém aqui tem mais de 70, 80 anos, não consegue imaginar um Deus infinito, né? Sempre existiu. A mente de Deus, os planos de Deus são maiores que os meus. Não tem como. Mas o que eu sei, o que a Bíblia me apresenta é que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que há uma glória maior nisso. E que eu não entendo, mas que eu sei. Que no fim tudo isso vai para a glória dele mesmo. E que vai ser bom. E que tudo isso que está acontecendo e todas essas coisas, no fim, vai ser bom. O fim de todas as coisas é bom. Assim como ele criou tudo e tudo era bom, no fim, quando tudo se consumar, eis que faço novas todas as coisas, tudo vai ser bom. Nós precisamos entender isso. Por isso que Pedro vai dizer que o qual foi verdadeiramente pré-ordenado antes da fundação do mundo. E ele vai dizer, porém, manifestado nesses últimos tempos por vocês. Ou seja, pela igreja, por aqueles que creem. Foi separado e foi manifestado agora. Mas estava lá esperando o momento certo. Cristo não é um espírito ali que estava voando esperando um corpo, não. Ele já existia. Né? É isso que Pedro está dizendo. E a função dele era vir em carne e derramar sangue.
A função dele não foi vir e fazer amigos. A função dele não foi vir e fazer 12 amigos. Lázaro não foi vir e se tornar o homem mais importante do mundo, né? A mente mais brilhante. A função dele foi derramar sangue. Essa é a função de Cristo. E é por esta função, é por isso, é por esse instrumento que nós somos salvos. É isso que Pedro quer fazer com que a gente entenda. Foi manifestado nesses últimos tempos. O Filho de Deus, ele veio em carne, né, como diz João, veio em carne, o Logos veio em carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele inaugurou esse tempo, esses últimos tempos que Pedro está trazendo aqui, é a inauguração do tempo final. Existe o tempo antes de Cristo e os últimos tempos, que é o tempo depois de Cristo. Mesmo que esses últimos tempos demorem aí 3.000 anos, 2.000 anos, os últimos tempos. Esses últimos tempos, manifestados após Cristo, ele veio justamente porque estava preparado, preordenado para esta função. E esta função tem que trazer para mim temor, não pode esquecer, o contexto é esse, e obediência. Se Cristo, em obediência ao Pai, antes da fundação do mundo, esperou esse tempo todo, obedeceu descendo, morreu e subiu ao céu em obediência, nós que cremos em Deus devemos ter o mínimo de temor. Em saber que o Filho amado o obedeceu. Em saber que o Filho amado cumpriu aquilo que estava designado a ele. Nós, como filhos de Deus, deveríamos ter um mínimo de temor em obediência. É isso que Pedro está tentando nos passar aqui. Deus nos amou e não propôs o seu próprio Filho, enviando esse Filho para morrer por nós, para que nós possamos viver em obediência. E quando nós não fazemos isso, nós mostramos que não temos temor. Nós entendemos o tamanho de Deus. Não entendemos o tamanho do Criador. É isso que Pedro está falando aqui, irmãos. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, porque Ele criou o mundo já sabendo que íamos cair. Deus nos amou não porque eu sou uma pessoa boa ou ruim, porque Ele já criou o mundo já com o plano de que Cristo iria nos resgatar. Ele já criou o mundo sabendo que o homem ia cair. Então Ele não me amou pelos meus defeitos ou pelos meus benefícios ou as minhas boas obras ou qualquer outra coisa. Ele me amou pelo seu próprio ser. Ele me amou porque Ele ama a si mesmo, Ele ama aquilo que Ele cria. E por causa disso, eu preciso, automaticamente, entender o tamanho dele e me prostrar diante dele. Pedro está trazendo essa ideia. Nós éramos fracos e ímpios, pecadores, e nesta condição Ele nos amou, fazendo com que o plano da redenção fosse feito antes da própria criação. A continuação aí, no verso 21, ele vai dizer: e por ele, que em Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Deus não é uma entidade, Deus não é um ser abstrato e indefinido. Deus não é alguém alheio às coisas, algo solto no tempo. Deus, ele é um ser, quando ele diz que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ele está dizendo que aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele tem a glória completa, e esse Deus que tem essa glória completa, que nós cremos, é o mesmo Deus que nós precisamos temer, obedecer e que faz com que a minha fé e a esperança esteja viva. O que isso aplica na minha vida, né? Que quando ele vai falar assim, por ele credes em Deus. Por quem? Por Cristo. Pelo sangue de Cristo, vocês creem em Deus, ele está mostrando que existe um instrumento. Eu não creio em Deus pelas minhas convicções. Eu não creio em Deus por qualquer outra coisa. Aqui no contexto que está falando ouro, prata. Eu não creio em Deus dessa forma. Eu creio em Deus porque houve uma obediência de Cristo a Deus ao derramar sangue. Eu creio em Deus porque houve um homem, Cristo Jesus, que o obedeceu. E por isso nós devemos obedecer. É a mesma ideia de ser santo porque ele é santo. Aqui é ser obediente porque Cristo foi obediente. É a mesma ideia de você imitar as características de Deus, não de forma completa, né? Ser santo, separado do pecado, porque Deus é um Deus santo superior. Ser obediente como Cristo foi. Não como Cristo foi, porque nós não somos perfeitos, mas como Cristo foi até a morte. Obediente. Aqui Pedro traz uma informação importante. Nós cremos em Deus através de Cristo, mas não é
a pessoa de Cristo somente. E quando eu falo somente, não é o Cristo vindo, descendo, e por isso nós cremos. Não, é Cristo na obra. A obra do sangue, da morte. Todas as vezes que os apóstolos perguntavam para ele a respeito, ele falava assim, foi para isso que eu vim. Não falava isso? Foi para isso que eu vim, foi para isso que o Pai me enviou. Para resgatar, para curar. Mas foi para isso que eu vim, para quê? Para morrer. Em resgate há muitos. Quando o anjo desceu a Maria, quando o anjo desceu a José, qual foi a informação? Ele veio para morrer e salvar o seu povo dos seus pecados. A função de Cristo é essa, irmãos. Ele foi preordenado para isso, antes da fundação do mundo. Ele foi morto antes da fundação do mundo por isso. A fundamentação da nossa fé é a morte de Cristo. Nós cremos e fomos salvos por causa do sangue e porque ele ressuscitou. Porque quando a ressurreição é a testificação de que deu certo. É Deus falando, o sacrifício foi aceito. É Deus falando, o que ele fez é verdade. Por isso que ele diz, e por ele credes em Deus, através de Cristo, através do sangue, que o ressuscitou dentre os mortos. E lhe deu glória. O lhe dar glória é a mesma coisa de dar honra. É de atestar que foi cumprido a missão de Cristo. Que a missão de Cristo realmente foi plenamente cumprida. Ele morreu, recuperou, ou resgatou, ou salvou, ou justificou, seja lá como a Bíblia nos seus versículos vai trazer, ele comprou o seu povo através do seu sangue. E por isso Deus lhe dá glória. Deus lhe deu glória para que a vossa fé, agora ele está falando comigo e com você, com aquela igreja, para que a vossa fé, para que a minha fé, para que a minha esperança não estivesse na prata, não estivesse no ouro, não estivesse naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, naquilo que eu vou ser, não estivesse nas perseguições, não estivesse em qualquer outra coisa mundana ou exterior, mas que a nossa fé estivesse em Deus. Porque a fundamentação da nossa fé, a fundamentação da nossa vida é isso, é Deus. Deus não é aqui essa entidade solta. Ele é um ser que criou todas as coisas dentro do seu propósito. Inclusive o próprio Filho para nos salvar. Inclusive preordenando o seu Filho para nos salvar. Fazendo com que o seu Filho o obedecesse. E o seu Filho obedecendo, porque também quer, porque também é Deus. Se entregando a si mesmo, em união para a salvação das nossas almas. Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos para mostrar que a obra de Cristo foi perfeita e que por isso nós podemos ter fé e esperança. Fé e esperança, porque assim como a obra dele foi perfeita, aquele que crê nele continua salvo. Aquele que crê nele tem a salvação. Para nós concluirmos esse versículo e esses versos, algumas conclusões aqui rápidas, né? A primeira é que nós precisamos saber que não é pelo aquilo que temos ou conquistamos materialmente que teremos a salvação. Nós precisamos saber que a nossa fé, que a nossa salvação não é herdada pela cultura. Não é herdada pelos nossos pais. Não é herdada pelo sistema do mundo. Não é herdada pelo aquilo que você entende, pelo aquilo que você aprende. Não é herdada pela genética, pelo ensino religioso. É herdada pelo sangue de Cristo. É herdada por Jesus. Aquele que cria a fé no nosso coração. Nós precisamos saber que não foi por coisas corruptíveis que nós fomos redimidos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que não há como mensurar o preço que foi pago na cruz. Nós precisamos saber que o sangue precioso de Jesus, cordeiro sem mancha, o cordeiro sem pecado, foi o único sangue apto para nos purificar. O único sangue que é capaz de salvar a minha vida e a sua vida. Não existe outro sangue. Não existe outro sacrifício. Não existe outra pessoa. Não existe outro Senhor. Não existe outro advogado. Não existe outro rei, outro mediador. É isso que a Bíblia nos apresenta. Nós precisamos saber que temos um Deus que ao mesmo tempo é Pai e Juiz, que vai julgar as minhas obras e as suas obras sem acepção. Ele não vai olhar para o meu tamanho, para aquilo que eu tenho, para a minha cor, meu gênero, se é homem ou mulher. Ele vai julgar aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz. Seja você estrangeiro, seja você rico ou pobre. Nós precisamos saber que a redenção veio antes da criação. Que Deus não é pego de surpresa. Que o nosso Deus fez e fará tudo para o fim último bom. Bondade, misericórdia. Esse é o nosso Deus.
E que apesar do momento que nós estamos passando aqui, a peregrinação que nós estamos aqui, a nossa função aqui não é gostar. Deus não nos chama para gostar da vida. Isso é importante a gente entender. Deus não nos chama para gostar da vida. Deus não nos chama para ser feliz aqui. Deus nos chama para sermos obedientes. Deus nos chama para sermos ter temor durante o tempo que estamos aqui. Porque não é esta vida que foi preparada para nós. Não é o hoje que foi preparado para nós. A nossa vida tem que ser aplicada de acordo com o Evangelho, de acordo com as práticas cristãs neste mundo, independentemente se você gosta ou não. Porque nós temos um Deus que é Pai e um Deus que é Juiz. Para vivermos uma vida perfeita, bondade, né, de forma ampla, posterior. É a próxima vida, não é essa. Então aqui nós não somos chamados para gostar da vida, para ser feliz, para viver do jeito que eu quero. Aqui nós somos chamados à obediência. Se nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Se não, viva a sua vida do jeito que você quer. Que lá na frente, diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus, aí você, né, prestará suas contas. Nós não somos chamados para isso. Nós precisamos saber que cremos em Deus verdadeiramente só através de Cristo. E não do Cristo que nasceu, e não só do Cristo que viveu, mas principalmente do Cristo que morreu e derramou o seu sangue na cruz. Se Cristo não tivesse feito isso, ele seria só mais um homem. Mas ele morreu e ressuscitou, e isso o torna o mediador, o resgatador, aquele que purifica as nossas almas, irmãos. A verdadeira fé vem através do verdadeiro Filho de Deus. Só Jesus nos leva ao Pai, só Jesus cria em nós a verdadeira fé. Só Jesus mantém a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Só Jesus. E é por isso que nós devemos andar em temor a Deus, em obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Pedro, nesses poucos versos aqui que lemos hoje, tenta passar para nós. A carta vai continuar falando sobre obediência. Vai continuar falando sobre abandonar os nossos erros. Vai continuar falando sobre sofrimento. Sobre uma vida no sofrimento, mas ela vai falar de forma específica e fundamental sobre a esperança de vivermos uma vida aqui sabendo que o futuro que nos aguarda é um futuro bom. É um futuro de salvação. É um futuro de um Pai que nos ama e que tem preparado para nós, nas regiões celestiais, um lugar de descanso. Então, durante o tempo que estamos aqui, que nós possamos viver em obediência e em temor. Eu agradeço a oportunidade, gostaria de chamar o grupo de louvor e que nós possamos refletir nessa palavra. Porque o que temos mais pecado e errado hoje em dia é isso, é falta de obediência, é falta de temor de Deus. O mundo ele peca e cai muitas e muitas vezes por falta de temor e por falta de obediência. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero este sim
cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante a meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero existir, acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante a meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, não é? Importante, o tema é muito importante aos nossos dias, importante a estrutura, importante a fundamentação, para que nós possamos crescer cada dia mais conhecendo e entendendo a importância de viver um cristianismo prático, não é? Um cristianismo centrado na prática do evangelho verdadeiro, não na relativização que estamos vivendo hoje, não na relativização, na tentativa de descredibilização da palavra de Deus, do evangelho e de tudo aquilo que é princípio e primícia para as nossas vidas. Que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Marconel, que ele continue guiando, que o Espírito Santo continue instruindo ele na verdade, na justiça e no juízo, e que o Senhor continue a nos guiar também, irmãos, para que nós possamos nos fundamentar a cada vez mais na verdadeira palavra, né? Que as nossas vidas venham estar fundamentadas no Evangelho, na prática, na obediência e no temor, como a casa está fundamentada na rocha. Amém, irmãos? Que Deus possa nos guiar verdadeiramente. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Gostaria de agradecer a esta oportunidade, ao Senhor, mais uma vez. Gostaria de lembrar aos irmãos que todos os domingos, às 18 horas, nós estamos aqui na Avenida Buritis, condomínio Vitória Regis, né, na Ponte Alta Norte do Gama,
a todos aqueles que querem estar conosco de maneira presencial. Todos os domingos às 18 horas nós estamos aqui crescendo mais na graça e no conhecimento através do culto ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos guie nesse restante de semana, né? Nós estamos aí nos encaminhando para o fim do mês de abril, né? Sexta-feira já temos o primeiro dia de maio, próximo culto já estaremos no mês de maio, né? Que Deus possa nos dar um fim de mês, um fim de semana abençoado, para a glória do nome dele. Feche seus olhos. Querido Deus, graças te damos, Pai. Graças te damos pela oportunidade de ouvir mais uma vez a tua palavra, de ouvir mais uma vez o teu Espírito Santo testificando em nós a tua verdade. Deus, que nós possamos, através do teu Espírito, não ser, como diz o próprio texto hoje, somente ouvintes da tua palavra, mas que nós possamos praticá-lo, pôr em prática, externalizar a obra que o Senhor fez em nós. Que esta salvação, que esse sangue, que essa justificação venha a ser externalizada de maneira prática em obras espirituais, em verdade, na verdadeira testificação do Evangelho na vida de cada um de nós. Que os nossos corações venham estar fundamentados na tua verdade, na tua palavra, em Cristo, que é a rocha verdadeira. Pai, que a minha vida e a vida de cada um dos irmãos venha a ser reflexo de Cristo. Que o nosso dia a dia venha a ser palco da glória de Deus. Livra-nos, Pai, de tudo que não provém de Ti. Nos dê, Pai, uma semana debaixo de Tuas mãos potentes, nos dando força para fugir da aparência do mal, resistir a Satanás, resistir às tentações, resistir a nós mesmos. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Está finalizado, irmãos, no nome de Jesus.